Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Genton e na aula de hoje nós vamos ver aqui 3 questões de lógica proposicional da banca CESP. Então já deixa seu gostei, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Então aqui, questão 1, banca CESP. Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representem proposições lógicas simples, julgue os itens seguintes acerca da lógica proposicional. A sentença. Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais é uma proposição lógica composta. E nós temos que ver isso aqui é certo ou errado. Bom, então, para uma frase aqui, para uma proposição, ela ser composta, ela tem que ser formada por duas proposições, por duas frases simples, conectadas com um dos conectivos lógicos, né? Que é o e, o ou, o se então ou o se e somente se. E vamos ver se tem duas proposições aqui que estão conectadas com os conectivos lógicos. Bom, aqui a gente não tem o se e somente se, a gente não tem o se então, não temos o ou, nem o ou. O que aparece aqui são o e, tanto aqui quanto aqui. Mas será que esse e aqui, eles são conectivos lógicos? Se a gente for reparar aqui, os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União. Está se referindo a quem? Está se referindo aos candidatos, ou seja, os candidatos é o sujeito dessa frase aqui. Então, o aprovados e nomeados, ele está se referindo aos candidatos. A gente pode até substituir essa palavra que é aprovados e nomeados para deferidos, por exemplo. Né? A gente pode dizer assim, os candidatos deferidos estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União. Então, esse e aqui não é um conectivo lógico, ele simplesmente faz parte da oração, ele faz parte aqui da frase. E aqui embaixo também, eles estarão subordinados ao regime único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas. Também está se referindo aos candidatos. Então, em nenhum momento aqui nós tivemos uma outra frase, uma outra proposição. É simplesmente a mesma proposição, apesar de uma proposição bem longa. Então, aqui não se trata de uma proposição composta, tá? Ela não é formada por duas proposições e está conectada aqui com os conectivos lógicos. Ela é apenas uma proposição simples, mais longa aqui, tá bem? Então, está falando que é uma proposição composta? Não, não é. Então, aqui, item errado. Então, aqui, questão 2, banca CESP. Considerando que P seja a proposição, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial. Pessoal, lógica sentencial é a mesma coisa que lógica proposicional. Se a proposição a mulher de César é honesta for falsa e a proposição a mulher de César parece honesta for verdadeira, então a proposição P será verdadeira. Nós vamos dizer se isso aqui é certo ou errado. Então, olha só, a nossa proposição P é a seguinte: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Ou seja, não adianta ela ser só uma coisa, ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. E qual é o conectivo lógico que dá essa ideia que precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo? É o conectivo E, ela precisa ser uma coisa e precisa ser a outra. Se você não sabe muito bem dessas coisas sobre lógica proposicional, eu escrevi um livro onde eu ensino como aprender lógica proposicional em 5 passos. O link está aqui na descrição, é só você clicar ali e baixar de forma totalmente gratuita. Bom, voltando aqui, então a gente viu aqui que ela precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o conectivo lógico que dá essa ideia de ser as duas coisas ao mesmo tempo é o conectivo E. Então a gente pode reescrever essa frase aqui, essa proposição, da seguinte forma. Então, nós podemos reescrever a frase assim, a mulher de César é honesta e a mulher de César parece honesta. Ela não pode ser apenas uma coisa, ela tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o conectivo lógico nosso aqui, é o E. E aí ele fala assim, a mulher de César é honesta, ele fala que é a proposição falsa. Então, essa parte aqui, a mulher de César é honesta, ele está falando que essa parte toda aqui, ela é falsa. Enquanto a mulher de César parece honesta, que é essa segunda parte aqui, ele está falando que ela é verdadeira. E aí, no conectivo lógico E, quando uma proposição simples aqui é falsa e a segunda aqui é verdadeira, o valor lógico final dessa proposição aqui é falso, né? No E, só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. No caso aqui, se uma delas for falsa, já torna a proposição inteira falsa. Portanto, essa proposição aqui, sendo essa parte falsa e essa verdadeira, a proposição então é falsa. Logo aqui, ele está falando que é verdadeira? Não, é falsa. Portanto, a questão aqui, errada. Então aqui, questão 3, banca CESP. Considerando que P seja a proposição, a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade, e lá o preço dos aluguéis é alto.
Mas se o interessado der 3 passos, ele alugará a pouca distância uma loja para um valor mais baixo. Julgue os itens subconsecutivos a respeito da lógica proposicional. A proposição, se o interessado der 3 passos, alugará a pouca distância uma loja para um valor mais baixo, é equivalente à proposição, se o interessado não der 3 passos, não alugará a pouca distância uma loja para um valor mais baixo. Eu tenho que ver se esse item é certo ou errado. Então, olha só, se trata aqui de uma questão, então, que fala de equivalência lógica, né? E ela pede a equivalência aqui, ó, dessa proposição aqui. Se o interessado der 3 passos, alugará a pouca distância uma loja para um valor mais baixo. Então, essa nossa proposição aqui, ó, é uma proposição composta e o conectivo dela é o se então. Apesar de ter a vírgula aqui e não ter o então, essa vírgula aqui ela dá o sentido de então, né? A gente pode reler essa frase aqui assim, ó. Se o interessado der 3 passos, então alugará a pouca distância uma loja para o mais baixo, tá? Essa vírgula dá esse sentido. E a gente pode então reescrever essa frase aqui, ó, já que é um conectivo sem então, assim, ó. Se P, então Q. Tá bem? Uma forma de equivalência do se então é a contrapositiva. Como que a gente encontra a contrapositiva? A contrapositiva ela começa ao contrário do se então aqui, ó. O que vem depois aqui, ó, o que vai vir primeiro na contrapositiva. O P vem primeiro e vai vir depois. Nós negamos as duas e mantemos o conectivo aqui, ó, se então. Tá bem? Então essa aqui é a contrapositiva. É uma das formas de equivalência do se então. Essa nossa frase aqui, ó, eu vou estar chamando aqui, ó, o interessado der 3 passos, eu vou estar chamando de P, tá bem? E enquanto aqui, ó, alugará a pouca distância uma loja por valor mais baixo, eu vou estar chamando aqui, ó, de Q, tá? Então esse aqui vai ser o nosso Q. Então essa proposição ela ficou nesse formato aqui. Vamos reescrever ela agora nesse formato aqui, ó, no formato da contrapositiva. Então, o que eu chamei de Q foi alugará a pouca distância uma loja por valor mais baixo. Só que eu tenho que negar o Q, né? Então fica assim, não alugar a pouca distância uma loja por valor mais baixo. Então, a nossa frase reescrita vai ficar dessa forma aqui, ó. Tem a primeira parte, ó. Se não alugar a pouca distância uma loja para valor mais baixo, que é essa daqui, então, agora a segunda parte, a gente tem que negar também, né? O P aqui, ó, eu chamei o interessado dar 3 passos. Como eu tenho que negar aqui, ó, eu vou falar que o interessado ele não deu os 3 passos, tá bem? Então, essa nossa frase aqui, ó, escrita na forma equivalente dela, fica assim, ó. Se não alugar a pouca distância uma loja por um valor mais baixo, então o interessado não deu 3 passos. E vamos ver a frase que a gente tem aqui, ele está falando, ó, se o interessado não der 3 passos, não alugará a pouca distância uma loja por valor mais baixo. O que ele fez aqui, ó, foi simplesmente negar as proposições simples, ele não inverteu elas, né? E para a forma equivalente, a gente, além de negar, a gente tem que inverter elas de lugar, tem que ficar nessa forma aqui. Portanto, essa frase dele aqui, ó, não é a equivalente dessa daqui. Portanto, o item aqui, ó, também é errado. Tá bem, então? Mas, então é isso, pessoal. A nossa aula acabou aqui. E deixe aí nos comentários de qual outra banca você gostaria que eu estivesse resolvendo as questões aqui no canal. Então, até a nossa próxima aula. Fui!